Certo, vamos destrinchar isso. Bom, vamos lá. Porque hoje a nossa missão, nessa nossa imersão profunda, é decodificar um material base que é fascinante, mas bem denso. Muito denso. É um compêndio jurídico pesado. Exato. É sobre o controle de constitucionalidade no Brasil. E, tipo, pra quem tá ouvindo e acha que isso é só um jargão técnico pra advogado debater em tribunal, pense de novo. Com certeza. O que a gente vai explorar hoje é, na verdade, o sistema imunológico da nossa sociedade. A nossa missão aqui é traduzir as engrenagens, sabe? Como é que um país impede que as suas próprias leis destruam as regras mais fundamentais? O que é fascinante aqui é que muitas vezes a gente olha para a política, né, e para a criação de leis como um processo totalmente livre. Onde quem tem maioria ganha. Exatamente, onde a maioria ganha e decide o futuro. Mas o material que a gente está analisando lembra que toda democracia tem limites arquitetônicos muito, mas muito rígidos. Não dá pra fazer qualquer coisa. Não dá. E entender o controle de constitucionalidade é entender exatamente como o poder fiscaliza o próprio poder, sabe? Para garantir que o núcleo duro do país sobreviva aos humores das maiorias temporárias. Faz todo sentido. E para visualizar bem essa arquitetura, a gente pode pensar no ordenamento jurídico de um país como um gigantesco edifício, tá, em construção constante. Uma ótima analogia. Né? A Constituição nesse cenário, ela não é aquele telhado decorativo bonito, nem a fachada de vidro. Ela é a fundação de concreto armado. Aquela base encravada no solo. Isso, aquela base profunda que sustenta absolutamente tudo. E as leis comuns, tipo os decretos, as portarias que regulam a vida de quem está ouvindo a gente agora? São as paredes, as divisórias, os andares superiores. E a regra primária de engenharia é muito simples. Não faz o menor sentido construir uma parede no 5º andar que exija quebrar a fundação do prédio. Porque se isso acontecer... o edifício inteiro desaba. Exato. Colapsa. Essa analogia capta perfeitamente a premissa do sistema. O peso da estrutura precisa respeitar a base. Lógico. No direito, a literatura chama isso de supremacia da Constituição. Ela é rígida, está no topo de uma pirâmide e nenhuma norma abaixo dela pode contradizer. Mas a complexidade que o nosso material revela surge quando a gente se pergunta de que material exato é feita essa fundação. Porque alguém pode pensar que é só aquele livrinho impresso, né? Sim, o texto original promulgado lá em 88. Mas a base é muito mais ramificada do que só o texto escrito. Que as fontes introduzem o chamado bloco de constitucionalidade. Certo. Precisamente. A fundação tem elementos que não estão ali explícitos no índice do livro. Esse bloco de concreto engloba princípios implícitos, tipo a razoabilidade, a proporcionalidade, e, de forma muito impactante, engloba normas que vêm de fora do país. Os tratados internacionais, né? Isso. O compêndio detalha que tratados internacionais de direitos humanos podem ganhar o mesmíssimo status de emenda constitucional. Caramba! Mas olha, hein, não é qualquer tratado. E não é automático. Eles precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional com um quórum super rigoroso. Que seria de 3/5, né? Exato, 3/5 dos votos em 2 turnos nas 2 casas legislativas. O que significa que, uma vez aprovados com essa supermaioria, eles são literalmente injetados na fundação de concreto do nosso edifício. Perfeito. O material cita exemplos muito claros disso, tipo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E o Tratado de Marrakech também. Nossa, o Tratado de Marrakech é fantástico. É aquele acordo internacional para facilitar o acesso a obras publicadas para pessoas com deficiência visual. Eles passam a ser o parâmetro de controle. Exatamente. Se uma lei municipal, por exemplo, proibir algo que o Tratado de Marrakech garante, essa lei é inconstitucional, mesmo que não ofenda nenhuma linha escrita originalmente na Constituição brasileira. É muito louco pensar nisso. Eles expandem o nosso escudo supremo. Agora, para que o controle exista na prática, a gente precisa da Constituição como parâmetro e da lei suspeita como alvo, né, como objeto de investigação. Tá, e quando a gente olha para as falhas dessa lei, para a rachadura nessa parede nova? A doutrina ensina que o vício pode acontecer de 2 formas principais. A primeira é o vício material. Que seria um problema direto de conteúdo. Isso. A parede foi feita com um material proibido. A lei proíbe algo que a base obriga ou permite algo que a base veta.
É uma incompatibilidade de substância. Tá, e a outra forma, pelo que eu entendi da leitura, seria o vício formal, né? Uhum, o vício formal. Que é basicamente um erro num manual de instruções na hora de fazer a lei. Exato. Tipo, a parede pode até ter um material excelente, o conteúdo da lei é ótimo para a sociedade, mas quem construiu não tinha competência legal ou pulou uma etapa obrigatória de votação. E a forma importa muito no direito. Demais. E aqui eu encontrei um detalhe nas fontes que ilustra isso de um jeito que eu nunca tinha parado para pensar. O jurista Pedro Lenza defende uma tese chamada vício de decoro parlamentar. Ah, sim, essa tese é fortíssima. A ideia é que, se uma lei for aprovada através de compra de votos, essa norma já nasce viciada. E o material base cita expressamente o episódio do Mensalão como um exemplo teórico para essa hipótese. Sim, é um exemplo clássico na doutrina moderna. E aqui vale fazer um parênteses importantíssimo e muito claro para o pessoal que está acompanhando a gente. O nosso objetivo nessa imersão não é tomar partido político, tá? Nem julgar processos históricos, mas observar estritamente como a doutrina usa esses eventos de grande repercussão para ilustrar o conceito de quebra de decoro. Essa cautela é fundamental. Mostra como o direito absorve a realidade, sabe? A tese do vício de decoro evidencia que a forma e a ética do processo são tão vitais quanto o texto final. Se o rito é corrompido, o produto final é inválido, né? Inválido no plano jurídico, independentemente de quão nobre seja a intenção no papel. Mas o diagnóstico de que uma lei é inconstitucional é só o começo do problema. É aí que a dor de cabeça real começa. Exato. A partir do momento em que o tribunal diz que a lei ofende a Constituição, a gente entra num campo de batalha histórico sobre como lidar com o cadáver dessa lei. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, tipo, a teoria é linda, mas a realidade é caótica. Muito caótica. Imagina a situação. O Congresso aprova uma lei, ela entra em vigor e durante 5 anos o país inteiro obedece. Milhões de pessoas pagam um imposto novo, empresas assinam contratos baseados nisso. A vida segue normal. E de repente, 5 anos depois, o STF analisa o caso e decreta: atenção, essa parede rachou a fundação. A lei é inconstitucional. O que a gente faz? Finge que a lei nunca existiu e o Estado devolve o dinheiro de todo mundo? Nossa, imagina o trabalho. Ou a gente diz que ela valeu até hoje, mas a partir de amanhã está cancelada. Porque devolver tudo parece criar um pesadelo logístico insano. E esse desconforto é o exato coração de um embate filosófico gigantesco. As nossas fontes dissecam 2 sistemas jurídicos clássicos aqui. De um lado, a gente tem o sistema austríaco, idealizado pelo Hans Kelsen. Que era um jurista pragmático, certo? Muito. No modelo dele, a decisão vale dali para frente. É o que o jargão chama de efeito ex nunc. O passado fica protegido, então. Exatamente. A lógica é a segurança jurídica. A lei funcionou até aquele momento, mas a partir da decisão do juiz, ela é cortada. O que passou, passou. Faz muito sentido para evitar o colapso do país. Mas e o outro lado do ringue? Do outro lado, a gente tem o sistema norte-americano, que ganha força com as decisões do juiz John Marshall. E nesse modelo, a premissa é muito mais purista. Eles são mais radicais com a quebra da regra. Sim, eles entendem que uma lei inconstitucional já nasce morta. É o efeito ex tunc, retroativo. Ela retroage para apagar tudo. Isso. O raciocínio é implacável. Se a lei ofende a Constituição, que é suprema, ela nunca pôde ter produzido efeito válido. É nula desde o início. Peraí, mas aplicar essa regra americana de nulidade absoluta de forma cega aqui no Brasil, onde os processos demoram anos até um julgamento final. Seria um desastre. Seria como puxar a toalha de uma mesa cheia de cristal. O caos de anular retroativamente contratos e impostos de uma década poderia ser muito pior que o dano da lei. O remédio pode matar o paciente. E a doutrina brasileira reconhece esse perigo. O Brasil importou a regra americana. A nossa regra geral é de que a lei é nula desde o início e apaga os efeitos. Mas deve ter um freio de emergência. Tem. O legislador percebeu isso e criou a modulação dos efeitos. É uma válvula de escape, para o Supremo não precisar implodir o país em nome da pureza teórica. Mas vem cá, isso não soa como dar um jeitinho institucional? O
O tribunal diz, tipo, olha, essa lei rasga a Constituição, mas vamos deixar ela valer um pouquinho mais para não dar dor de cabeça. Pode parecer um paradoxo, claro, mas a modulação é tratada nas fontes como um instrumento de maturidade. E não é algo que qualquer juiz pode fazer quando quer. Tem regras estritas? Sim, exige um quórum excepcionalmente alto, pelo menos 2/3 dos ministros do STF. 8 dos 11 ministros? Exato. 8 ministros precisam concordar. Eles colocam na balança a supremacia da Constituição de um lado e do outro a segurança jurídica ou um excepcional interesse social. Entendi. Eles pesam o impacto no mundo real. Se o caos da anulação for catastrófico, esses 8 ministros podem escolher o momento exato em que a lei perde a validade. Pode ser a partir do julgamento ou até numa data no futuro para dar tempo do Congresso fazer uma lei nova. É o equilíbrio entre a teoria e a vida real das pessoas. É a ponderação necessária. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se o STF tem o poder de anular as leis do Congresso e ainda escolhe a partir de quando isso vale, a Suprema Corte vira a dona da verdade absoluta. É uma ótima pergunta. Nós vimos como os juízes agem. Mas e quando os políticos que foram eleitos pela população discordam frontalmente da interpretação dos juízes? Aí o jogo esquenta. O material traz um conceito espetacular chamado leis in your face, ou reação legislativa. A pergunta é: o Congresso pode simplesmente criar uma lei nova, batendo de frente com a decisão do STF? Voltando ao nosso edifício, se o inspetor judiciário diz que não pode construir a parede, o construtor político pode ir lá e subir a mesma parede assim mesmo. Se olharmos para o quadro geral e para o princípio da separação dos poderes, a resposta da doutrina é um sonoro sim. O Congresso pode. Sério? E qual é a lógica de permitir isso? É evitar o que os constitucionalistas chamam de fossilização da Constituição. O STF não tem o monopólio do que a sociedade quer ou precisa. Ele não pode engessar o país para sempre. As decisões amarram o judiciário e o executivo, mas não o legislativo. Exatamente. O parlamento pode promover uma reversão jurisprudencial. Eles editam uma norma que contraria o entendimento da corte. E as fontes trazem um exemplo prático bem recente disso, né? O pacote anticrime de 2019. Um caso muito emblemático. Na época, o STF tinha decidido que não era possível a execução provisória da pena após uma condenação pelo tribunal do júri. Aí o que o Congresso fez? Logo em seguida, aprovou o pacote anticrime, prevendo exatamente isso para as condenações iguais ou maiores a 15 anos. É um choque frontal entre as instituições. E, de novo, vale o aviso para a nossa audiência. O nosso foco aqui não é debater se essa medida penal é boa ou ruim, tá? Nem se a política de segurança está certa. O foco é observar o fenômeno, o legislativo dizendo para o judiciário que interpreta a vontade popular de um jeito diferente. E esse choque é o oxigênio da democracia. Mas tem uma salvaguarda. Não é só quem grita mais alto que leva. Como assim? Quando o Congresso aprova uma lei que colide de frente com o STF, essa lei nova já nasce com uma espécie de desconfiança técnica. Uma presunção de inconstitucionalidade. Relativa, mas sim, o Congresso assume um ônus argumentativo pesado. Eles precisam provar que a sociedade mudou, que os fatos evoluíram a ponto de tornar aquela decisão anterior obsoleta. E se eles não conseguirem provar? O Supremo pode ser provocado de novo e derrubar a lei pela segunda vez. Caramba! Bom, a gente viu que o Congresso pode reagir. Mas as fontes levam a gente para um cenário ainda mais sombrio. Muito mais sombrio. O que acontece quando a violação da Constituição não é uma lei problemática aprovada ativamente, mas sim a inércia completa do Estado? Quando todas as estruturas falham e os direitos fundamentais desmoronam, o controle de constitucionalidade tem como intervir? Tem, através de um diagnóstico extremo que a jurisprudência desenvolveu. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Isso vai muito além de anular um artigo de lei, né? Demais. O compêndio destaca a ADPF 347. O Supremo analisou o sistema carcerário brasileiro e declarou que não era uma falha pontual, era uma violação massiva e persistente. A Corte reconheceu que as prisões funcionavam de forma desumana, incompatível com a fundação do país. Exato. E a genialidade e tragédia ao mesmo tempo
é que isso expõe um colapso sistêmico. A culpa não era de um governador ou de uma lei, mas de falhas do legislativo, executivo e até juízes ao longo de décadas. E a solução para isso não se resolve com uma canetada dizendo tá proibido o colapso. Não mesmo. Exige diálogo e atuação coordenada. O STF age para tirar os outros poderes da letargia. Eles exigem que governos criem políticas, aloquem orçamento e desenhem planos de ação. O judiciário atua meio que como um coordenador de crise, resgatando a serenidade que a Fundação promete? Perfeito. Agora, com tensões tão altas, precisamos entender a mecânica prática de como isso chega nos tribunais. Imagina que a gente tem 2 tipos de segurança atuando no nosso edifício. Boa analogia de novo. O primeiro é o segurança da porta, lá na catraca. Ele lida com crises no calor do momento. Se alguém chega com um documento que viola a regra, ele barra a pessoa ali. Mas a decisão dele afeta só aquele indivíduo. A regra do prédio continua lá. Essa é a essência do controle difuso. Herança direta da Suprema Corte Americana, do caso Marbury contra Madison. Todo juiz pode fazer isso? Sim, é descentralizado. Qualquer juiz de primeira instância tem o dever de proteger a Constituição. Se ele está julgando uma briga de vizinhos e vê que a lei é inconstitucional, ele afasta a lei. Ela continua existindo, mas não se aplica naquelas partes. Entendi. E do outro lado, a gente tem o diretor nacional de segurança. Ele senta num escritório em Brasília e analisa as regras em abstrato. Se ele invalida um crachá, invalida para todos os prédios do país. Esse é o controle concentrado. E aí a inconstitucionalidade não é um acidente na briga de vizinhos. É o objetivo da ação. E esse poder é exclusivo do STF, certo? Exato, com ferramentas específicas, como a ADI, ADC, ADO e a ADPF. O STF olha para a lei em tese. Se a lei cair, cai para todo mundo. É o efeito erga omnes. Mas espera, isso levanta um ponto cego imenso. Se afeta todo mundo e derruba uma lei tributária, milhões sofrem o impacto no dia seguinte. Mas nesses processos, a gente não tem cidadão brigando, é o tribunal lendo papelado em sala fechada. Como a sociedade consegue ter voz nisso? O direito percebeu essa lacuna e adotou o amicus curiae, o amigo da corte. Que abre as portas do processo para entidades representativas, né? Sim, associações, sindicatos, institutos. Eles entram para fornecer dados técnicos e mostrar o impacto social real nas ruas. E o compêndio cita a teoria do Peter Haberle sobre a Constituição aberta. A interpretação da lei não pode ser monopólio de meia dúzia de juízes. O debate tem que ser plural. O amicus curiae garante que os juízes escutem a sociedade civil. Bom, para quem acompanha a nossa imersão de hoje, observar essa mecânica é entender as forças que mantêm a nossa fundação em pé. Como os juízes lidam com o caos, como o legislativo e o judiciário dançam esse jogo de poder, é o que garante que os nossos direitos não sejam só tinta no papel. E sintetizando isso, isso levanta uma questão importante que o material não responde. A Constituição controla falhas humanas. Mas e a inteligência artificial? Nossa, verdade. Se um algoritmo em escala nacional violar princípios de igualdade sem a gente ver, quem faz o controle de constitucionalidade do código-fonte? Uma provocação intelectual pesada. Se o STF tiver que modular os efeitos de uma IA, como ele fiscaliza essa caixa preta, né? Fica a provocação para quem nos escuta continuar desbravando isso. Um excelente dia a quem acompanhou o debate até aqui. E a gente se encontra na nossa próxima imersão rumo ao fundo do conhecimento. Até lá!